Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h36. Olá, muito bom dia para você. Terça-feira, 16 de janeiro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que acompanha a partir de agora a nossa programação, Jornal Verde Vale aqui pela rádio número 1 da região. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Bolsa Família, pagamentos de janeiro começam nesta semana. Entrega da declaração do Imposto de Renda 2024 tem datas definidas. MEC empenhou só 56% da verba voltada para bolsas de alfabetizadores. Secretaria de Apostas Esportivas deve ser criada até o fim de janeiro. INSS começa a usar a inteligência artificial para detectar fraudes em atestados para auxílio-doença. Governo Federal sanciona a lei que inclui o bullying e o cyberbullying no Código Penal e eleva a pena de crimes contra crianças e adolescentes. Trechos da BR-060 que ligam Rio Verde a Goiânia e Itumbiara serão privatizados. Operação Patrulha Detran é lançada para recolher carcaças abandonadas em vias públicas. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Uma ótima manhã de terça-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, o governo federal começa a liberar o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de janeiro nesta semana. A partir de quinta-feira, o benefício cai para os cadastrados com o número de identificação social de final 1. O calendário de pagamentos desse mês vai até o dia 31, de acordo com a agenda divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A data de pagamento do benefício é definida a partir do último dígito do NIS, presente no cartão do Bolsa Família dos beneficiários. No primeiro dia de pagamento, recebem aqueles com final 1. E a cada dia útil o valor é liberado progressivamente para os grupos seguintes. E a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2024, ano base 2023, deverá ser entregue entre 15 de março e 31 de maio, conforme calendário estipulado pela Receita Federal. Isso significa que os contribuintes terão 2 meses e meio para cumprir a obrigação perante o fisco. O envio fora do prazo gera multa pelo atraso. O período estendido começou a vigorar a partir de 2020, em função da pandemia de Covid-19. Antes disso, o prazo para envio do documento era menor, terminava em abril. Entretanto, no ano passado, quando foi anunciado o prazo de entrega do Imposto de Renda 2023, foi dito que essa data iria vigorar dali em diante. Outras regras do imposto ainda serão anunciadas pela Receita. Os normativos que vão nortear o envio das declarações deverão ser publicados até fevereiro. 6h39, temporal deixa 12 mortos no Rio de Janeiro e atingidos calculam os prejuízos. Vamos saber dessa tragédia com Juliano Medeiros. Segunda-feira foi de calcular prejuízos e tentar colocar em ordem o que o temporal causou no Rio de Janeiro. Segundo a Defesa Civil, o estado contabiliza 12 mortes, 4 na região metropolitana e 8 em municípios da Baixada Fluminense. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma mulher e um homem estão desaparecidos. Cerca de 600 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas por causa das chuvas. Aline Damásio passou a noite na casa de parentes e disse que nunca viu um temporal como este. Do jeito que foi a primeira vez que eu vi. Nós perdemos cama, guarda-roupa, rec, a geladeira a gente conseguiu ligar porque tem uma tomada em cima. O governador Cláudio Castro voltou das férias nos Estados Unidos e se reuniu com os secretários para avaliar a situação. Castro reconheceu que precisa fazer mais obras de prevenção a desastres causados pelo clima e que deve pedir ajuda ao governo federal. Quando você ainda tem uma pessoa que perde a vida pelo mesmo motivo, 5, 10, 15, 20 anos depois, é porque você ainda tem muito que evoluir. Devo estar falando com o presidente Lula para falar sobretudo sobre a obra do Rio Botas,
que é uma obra fundamental, que também está no PAC e que atinge 5 municípios, e é fundamental que essa obra, em torno de 730 milhões de reais, seja prioridade. Em Duque de Caxias, na Baixada, as comportas da represa do Garrão foram abertas para dar vazão ao volume do rio Capivari. Em alguns bairros, o nível da água subiu mais de 1,5 metro de altura. Os bombeiros usaram botes para fazer o resgate dos moradores que estavam ilhados. Em Nova Iguaçu, 4 imóveis desabaram. A cidade registrou 12 deslizamentos de terra. Na casa de Alcineia Lima, a água entrou rápido e levou quase tudo o que tinha pela frente. A força da água ia levando a minha filha. Eu entrei num desespero total. A gente trabalha com sacrifício e a gente vê nossas coisas indo embora assim. A chuva também causou transtornos em uma das principais ligações rodoviárias do Grande Rio com as cidades da região serrana e o estado de Minas Gerais. Por causa de alagamentos, a BR-040 ficou com apenas uma faixa liberada ao tráfego nos 2 sentidos, causando um enorme engarrafamento. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que as tempestades de verão vão continuar e que não adianta colocar a culpa nas mudanças climáticas. Às vezes até numa área que esteja bem cuidada, com as obras de infraestrutura necessárias, vai alagar se chover demais. Isso a vida inteira foi assim. Tem, óbvio, áreas que você precisa fazer intervenções, essa bacia do Rio Acari, que foi a área mais atingida aqui, Rio Pavuna, na zona norte do Rio de Janeiro, que faz limite muito com a Baixada Fluminense. Essa é uma região com muitos problemas. A gente fez muita manutenção de rio e tal, mas tem problemas aqui estruturais que ainda não foram resolvidos. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência no Rio de Janeiro por causa das fortes chuvas. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Na tarde desta segunda-feira, algumas cidades fluminenses voltaram a entrar em estado de alerta devido à previsão de mais temporais para as próximas horas. Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, Juliano Medeiros. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h43. E o Ministério dos Transportes do Brasil revelou os planos para a realização de um leilão visando a privatização de trechos das rodovias BR-060 e 452, que conectam Rio Verde a Goiânia e Itumbiara, vitais para o escoamento de grãos aqui no estado de Goiás. O leilão, Daliana, parte de uma série de iniciativas sem data definida e está previsto para ocorrer ainda este ano. O anúncio inclui também a BR-364, que liga Chataí a Rondonópolis, as BRs 153 e 262 entre Goiás e Minas Gerais, a BR-040 entre Belo Horizonte e Cristalina, além das BR-060 e 452 entre Rio Verde, Goiânia e Itumbiara. O governo federal tem como meta atrair investimentos privados no valor de 122 bilhões de reais, conforme afirmou o ministro durante a apresentação. O programa de concessão para iniciativa privada inclui ainda 4 rodovias estaduais, as GOs 020 entre Goiânia e Bela Vista, 060 entre Goiânia e Piranhas, a 070 entre Goiânia e Matrinchã e a 080 entre Goiânia e Santo Antônio da Laguna. A iniciativa faz parte de um acordo de cooperação assinado em outubro do ano passado entre o governo de Goiás e o governo federal. Esse acordo visa estruturar conjuntamente, oferecer contratos de concessão para 4 rodovias goianas, totalizando então 637 quilômetros. Até a assinatura dos contratos de concessão, as rodovias estaduais vão permanecer sob o controle do governo de Goiás. E um recente levantamento do índice Rapto para Aedes aegypti, conduzido pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, destacou a alarmante presença de criadouros do mosquito transmissor de doenças como dengue, chikungunya e zika dentro das residências. O problema central reside no descarte inadequado de lixo, especialmente no armazenamento, retirada e descarte incorreto de resíduos sólidos. A superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria, Flúvia Amorim, enfatizou a urgência de uma ação conjunta entre a população e os gestores municipais para resolver essa questão crítica. Ela destaca que o simples ato de descartar corretamente o lixo pode ser a chave para prevenir e minimizar a propagação dessas doenças. O levantamento revelou ainda que frequentemente os moradores descartam lixo seco e líquido simultaneamente.
A prática correta envolve o descarte antes do acúmulo da água, evitando que recipientes se tornem criadouros do Aedes aegypti. Flúvia Amorim ressalta a importância de uma gestão adequada do lixo urbano para impedir a transformação desses locais em grandes criadouros, destacando a necessidade de monitoramento constante com tecnologias apropriadas. Os dados alarmantes da Secretaria revelam que em 2023 foram confirmados 64.160 casos de dengue, 2.274 de chikungunya e 29 de zika aqui no estado de Goiás. E mais de 3.000 motoristas são multados por pararem em cima da faixa de pedestre de janeiro a outubro do ano passado. Quem traz esse balanço é Brunelli Portela. De janeiro a outubro de 2023, mais de 3.000 motoristas foram autuados em Goiânia por não respeitarem a faixa de pedestres. No estado, é comum ver os condutores, seja de carro ou motocicletas, cometendo várias infrações. Para educá-los, o Detran Goiás criou uma série de ações. Hoje, o Detranzinho, que é uma ação de visita das escolas, onde a gente trabalha com crianças, temos trabalho com adolescentes nas escolas. Além desse trabalho com adolescentes nas escolas, nós também temos trabalho com adultos, fazemos a reciclagem dos motoristas, aqueles motoristas que perdem sua carteira, eles passam por uma reciclagem aqui dentro do Detran, são horas, aulas, onde eles têm que reaprender as noções básicas, normas básicas de trânsito. Outra ação para conscientizar os motoristas são as blitz educativas. O trabalho acontece nas ruas de Goiânia toda semana e dura cerca de 3 horas. Em parceria com a Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar, os servidores do Detran orientam os motoristas. Com o aumento do número de veículos nas ruas, ações como essa se tornaram cruciais. As iniciativas educacionais no trânsito visam não apenas informar, mas também prevenir acidentes por meio da conscientização sobre comportamentos seguros no trânsito. Hoje nós estamos com a GSM aqui, justamente com o intuito de abordar os motoristas, trabalhar a conscientização em relação à segurança de trânsito e alguns conceitos que precisam ser relembrados. Os condutores apoiam a ação. Para eles é importante educar antes de autuar. Eu acredito que é uma coisa boa, né? Apesar de estar tão difícil essa coisa de educação, porque nem todo mundo quer aceitar a proposta de educação. É ótimo, é bom demais, para a gente ter o conhecimento, saber, e o pessoal ver também que essa participação é uma coisa de segurança para todo mundo, né? Eu acho que a orientação é importante para a gente ficar ciente, principalmente porque o trânsito é perigoso, principalmente aqui em Goiânia. E eu acho que a gente tem que ser orientado, mas caso algumas coisas extremas, a gente tem que ser multado para aprender melhor, né? Em alguns casos, as infrações no trânsito acontecem devido ao estresse dos motoristas. A psicóloga Larissa Aze dá dicas para dirigir de um jeito mais educado, tranquilo e seguro. Incentivar práticas como a meditação, a respiração e para reduzir essa ansiedade. É muito importante quando estivermos no trânsito que optemos por uma música mais calma, mais tranquila, mais relaxante e também para que a gente elimine o uso de telas. A educação no trânsito começa cedo. Por isso, a Secretaria de Educação, em parceria com o Detran Goiás, criaram o projeto No Trânsito, o Sentido é a Vida. Mais de 28.000 alunos do Ensino Médio e Ensino Fundamental 2 já participaram e cerca de 800 profissionais foram envolvidos. Agora a gente está avançando por um outro estágio nesse programa, que é estabelecer a específica 1, 2 e 3 de trânsito, que a gente está em fase final de elaboração, de que esse professor formado ele vai poder dar a específica 1, 2 e 3 de trânsito, que vão ser 120 horas. O estudante que passar por essa formação vai ter direito de fazer a prova teórica para tirar sua carteira. Brunelli Portela, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes.
6h50 agora. E o brasileiro Madruga, agora jogador do Cuiabá, foi eleito pelo gol de bicicleta que marcou pelo Botafogo de Ribeirão Preto numa partida contra o Novo Horizontino pela Série B do Campeonato Brasileiro no dia 27 de junho do ano passado, como o gol mais bonito do mundo no ano passado. Antes dele, Neymar em 2011 e o Wendel Lira em 2015 foram os outros brasileiros vitoriosos. O prêmio de gol mais bonito é entregue em cerimônias da FIFA desde 2009, quando Cristiano Ronaldo foi vitorioso. E ainda falando do FIFA The Best, que escolhe os melhores jogadores e times pelo mundo, Messi mais uma vez, aliás, pela 8ª vez, foi escolhido o melhor jogador e a operação também imortalizou Marta como sendo a melhor jogadora de futebol do mundo, dando seu nome a um troféu. Mas vamos conferir todos os detalhes dessa festa com a Alexandra Figueiredo. Foram anunciados nesta segunda-feira em Londres, na Inglaterra, os vencedores do prêmio The Best, organizado pela FIFA. A cerimônia, que já teve outros nomes e escolhe o melhor jogador do mundo desde 1991, não contou com nenhum dos 3 finalistas ao principal prêmio da noite e consagrou o argentino Lionel Messi pela 8ª vez. Ele venceu a disputa contra o norueguês Erling Haaland e o francês Kylian Mbappé. O craque argentino e a estrela norueguesa acabaram empatados na votação, que foi decidida através dos votos entre os capitães das seleções, coroando a vencedora carreira de La Pulga, apelido dado na infância a Messi pelos irmãos e amigos devido à sua dificuldade de crescer. Diante da ausência dos craques e da nítida surpresa da plateia presente, a lenda do futebol francês Thierry Henry segurou o 8º troféu de melhor do mundo da FIFA para o argentino. Já no futebol feminino, a melhor jogadora escolhida pela entidade foi a espanhola Aitana Bonmati. Ela disputava contra a colega de seleção Jenny Hermoso, que veste a camisa do mexicano Tigres, e a colombiana Linda Caicedo, jogadora do Real Madrid e uma das grandes revelações da última Copa do Mundo feminina. A premiação para mulheres, concedida pela FIFA apenas desde 2001, tem como maior vencedora a atacante Marta, que recebeu 6 troféus The Best entre 2006 e 2018. Marta, inclusive, foi uma das grandes homenageadas desta edição ao ser eternizada em um novo troféu. A partir da edição 2024, o troféu Marta vai ser dedicado à autora do gol mais bonito do futebol feminino, escolhido durante o período da votação, sendo equivalente, a partir de agora, ao Prêmio Puskás, vencido nesta segunda-feira pelo volante brasileiro recém-contratado do Cuiabá, Guilherme Madruga. Além dele, a premiação teve mais Brasil. Ederson foi escolhido o melhor goleiro do mundo e a seleção brasileira levou o troféu Fair Play em razão da ação contra o racismo no amistoso contra a seleção de Guiné, dias depois do atacante Vinícius Júnior ser vítima desse preconceito na Espanha. Além de coroar Messi, a FIFA também escolheu Pep Guardiola como o melhor técnico desta edição. Vencedor inglês, europeu e mundial, Guardiola volta a vencer o prêmio 12 anos depois da primeira conquista, enquanto a técnica holandesa Sarina Wiegman, atualmente comandante da seleção inglesa, faturou a estatueta pela 4ª vez, a segunda de forma consecutiva. O período de análise do prêmio The Best foi de 19 de dezembro de 2022, um dia depois da Copa do Mundo do Catar, até 20 de agosto de 2023. Agência Rádio Web. Com informações do futebol internacional, Alexandre Figueiredo. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h53. A safra 23-24 de soja será de 135 milhões de toneladas, na visão da Associação de Produtores de Soja do Brasil. A estimativa foi oficialmente divulgada nesta segunda-feira após a coleta de dados de 15 aprosojas estaduais. Os números da Liana estão bem abaixo do que tem sido divulgado por instituições e empresas públicas e privadas do Brasil e do exterior. É o que aponta a entidade. O 4º levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, de janeiro, projetou a atual temporada em 155,2 milhões de toneladas. Os dados divulgados pela associação levam em consideração o estresse hídrico a que foram submetidos os estados do Centro-Oeste, bem como o excesso de chuvas em áreas desses mesmos lugares, o que dificultou o trabalho de colheita dos grãos e levou prejuízos ainda maiores aos produtores. De acordo com os diretores da AproSoja Brasil, a divulgação no mercado de dados sobre a safra não condizem com a realidade e tem provocado uma tendência de baixa nos preços. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h10, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa terça-feira. E o Ministério da Execução não conseguiu cumprir a execução orçamentária prevista para pagamento de bolsas de formação continuada aos instrutores da Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização,
do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. O governo havia reservado 22 milhões e meio de reais para as bolsas do Renalfa em 2023. Mas os empenhos totalizaram 12 milhões e meio de reais, 56% do montante inicial. A execução parcial, segundo o MEC, ocorreu devido a um atraso dos estados e municípios para designar os articuladores regionais e municipais do Renalfa. O pagamento das bolsas para esses profissionais correspondia à maior fatia do orçamento. O MEC empenhou 619,2 milhões de reais para custear ações do compromisso, que correspondeu a 97% do orçamento destinado para o programa. E sancionada a lei que regulamenta o mercado de apostas esportivas de cota fixa, as chamadas BETs, o Ministério da Fazenda deverá criar até o fim desse mês a secretaria que vai monitorar o setor. Caberá à estrutura tratar das autorizações, fiscalizar o recolhimento de impostos e prevenir a lavagem de dinheiro. Após negociação com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos ao longo do segundo semestre do ano passado, a Fazenda conseguiu a liberação de 38 cargos para a secretaria. Inicialmente, a pasta chefiada por Fernando Haddad queria um número maior, entre 65 e 80 pessoas. A equipe vai contar com servidores públicos, parte já em atividade que será remanejada e a outra a ser selecionada via concurso e cargos de confiança com pessoas oriundas do setor privado. E aumenta o número de cadastro nas listas de quem não quer receber as ligações de telemarketing. Quem traz a boa notícia é Fabiola Altran. 2023 fechou com 12 milhões de cadastros no sistema que bloqueia ligações de telemarketing. A plataforma é a Não Me Perturbe. Quem se cadastra tende a não receber mais chamadas de telemarketing de empresas de telecomunicações e das que oferecem crédito consignado, que é aquele financiamento com desconto em folha. Se trata de uma iniciativa das próprias operadoras que existe desde 2019. Ela integra as medidas de autorregulação do setor para melhorar a relação com o consumidor. No ano passado, 974.902 novos números entraram para a base de telefones da Não Me Perturbe. O aumento é de 8,8% em comparação a 2022. Dá uma média de cerca de 81.200 novos cadastros mensalmente. A maior proporção entre número de bloqueios e quantidade de telefones fixos e móveis é registrada no Distrito Federal, mas São Paulo é que detém a maior quantidade de telefones cadastrados, 5.520.000. Para se cadastrar é só acessar nãomeperturbe.com.br. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h13. O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás iniciou a Operação Patrulha Detran, uma iniciativa para restituir espaços públicos tomados por carcaças e veículos abandonados. O lançamento da Liana ocorreu em Crixás, localizado a 324 quilômetros de Goiânia, com a remoção de 20 carcaças abandonadas em uma praça da cidade. O presidente do Detran, delegado Valdir, enfatizou que nesse primeiro momento a operação terá um caráter educativo. A abordagem inicial busca orientar empresários e proprietários de veículos sobre a importância de desobstruir vias públicas, concedendo um prazo de 24 horas para regularização. Caso haja recusa por parte dos responsáveis, o Detran aplicará autuações e procederá à imediata remoção dos veículos para um pátio público. Posteriormente, será iniciado um processo administrativo tanto para pessoas físicas quanto para jurídicas, resultando em multas que variam de 2 a 5 mil reais. Delegado Valdir destaca a contribuição da operação para a saúde pública, alertando para o risco de doenças relacionadas à sujeira acumulada nas sucatas e veículos abandonados, além da possível proliferação de mosquitos da dengue. Nova carteira de identidade já pode ser feita em Goiás. Saiba quais são as mudanças no documento ouvindo essa reportagem de Sabrina Monteiro. Dia de pegar a nova carteira de identidade da Jane. Ao receber o RG, a universitária diz que aprovou o modelo atualizado. Vai facilitar mais, vai evitar até a questão de fraudes, né? Porque antes as pessoas, cada estado tinha uma carteira, né? Então agora não, agora é uma carteira única, né? Então isso facilita muito. O novo RG, ele traz como grande novidade o número do CPF. Então, a partir de agora,
o número do CPF será o mesmo número do RG, motivo pelo qual, para o cidadão emitir um novo RG, ele necessariamente terá que estar regular com a Receita Federal. A nova versão da carteira de identidade possui atualizações como o QR Code para verificar a autenticidade do RG e o novo código de padrão internacional que pode ser usado como documento de viagem. O QR Code, ele tem todas as informações do cliente cidadão, né? Contém o grupo sanguíneo, se ele quiser colocar o PIS, se ele quiser colocar o título dele, ele consegue colocar. Mas isso só é possível quando ele faz o cadastro e ele traz essa documentação para estar colocando. Outra mudança é o prazo de validade do documento. De 0 a 11 anos de idade, o documento terá validade de 5 anos. De 12 a 59 anos de idade, esse documento, o novo RG nacional, terá validade de 10 anos. E a partir de 60 anos de idade, o novo RG, aí sim, terá o prazo indeterminado. Todos os estados brasileiros devem aderir à nova carteira de identidade nacional. Em Goiás, a emissão do RG ocorre tanto presencialmente como pelo aplicativo. Mediante agendamento no site da Expresso, o requerente ele chega até nós trazendo a sua certidão original ou cópia autenticada, não pode ser reduzida, tá bom? Se a pessoa for casada, certidão de casamento, se ela for solteira, certidão de nascimento e divorciada, certidão de casamento com a averbação do divórcio. Se a pessoa tiver feito o RG dentro de 5 anos, que é a partir de 2019, ela pode solicitar via aplicativo do RG Nacional Goiás. O que a pessoa faz? Solicita através do aplicativo e escolhe o local de retirada, em qual VaptVupt ela quer fazer a retirada. E é importante ressaltar também que na data dessa retirada a pessoa traga a certidão original, que foi feito o RG anterior dela. Sabrina Monteiro, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h17. O volante Thiago Maia foi liberado da pré-temporada do Flamengo e está bem próximo de acertar com o Internacional. Thiago Maia não vai viajar com a delegação rubro-negra para Manaus e nem para os Estados Unidos. O Flamengo enfrenta o Audax na quarta-feira na Arena Amazônia e depois fica de 18 a 30 de janeiro nos Estados Unidos, onde enfrentará o Philadelphia Union no dia 21 e o Orlando City no dia 27. O volante de 26 anos acerta os últimos detalhes para se transferir para o Internacional. Ele é um pedido do técnico Eduardo Coudet e é aguardado em Porto Alegre para exames médicos ainda nessa semana. Maior vencedora do troféu FIFA The Best no futebol feminino, com 6 conquistas, Marta foi homenageada pela entidade na cerimônia de premiação pelo ano de 2023 nesta segunda-feira. A brasileira será imortalizada ao nomear o prêmio do gol mais bonito do mundo no futebol feminino. O prêmio Marta será entregue a partir dessa temporada e será a versão feminina do prêmio Puskás, que premia o gol mais bonito do ano. Até essa edição do The Best, mulheres e homens competiam juntos pelo prêmio. Maior artilheira da história das Copas entre homens e mulheres, Marta é a primeira jogadora a receber uma homenagem deste porte da FIFA. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h19. O mercado físico do boi gordo voltou a apresentar preços acomodados nesta segunda-feira, com inexpressivo fluxo de negócios no início da semana. Segundo o analista de consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias, no Tocantins e na região Nordeste, os preços avançam de acordo com o aperto de oferta regional. Os frigoríficos locais encontram dificuldades para avançar nas escalas de abate. Por outro lado, o dia foi bastante calmo no centro-sul do país, com poucos negócios reportados. A demanda da carne bovina no mercado interno permanece deprimida devido ao perfil do consumo limitado para essa época do ano. Confira o valor da arroba do boi no fechamento dessa segunda-feira, dia 15. São Paulo, capital, fechou em R$246. Goiânia, R$236,50. Uberaba, Minas Gerais, R$250. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, R$236. E Cuiabá, R$208. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. E o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, deve voltar a proibir o transporte de armas e munições por colecionadores, atiradores e caçadores, os CACs, no dia das eleições municipais de outubro.
A restrição foi adotada na disputa presidencial de 2022 e será inserida na norma geral do pleito deste ano. Conforme a medida, os CACs não poderão circular nas ruas com armas e munições entre as 24 horas que antecedem o dia do primeiro ou segundo turnos e nas 24 horas posteriores. Quem descumprir poderá ser preso em flagrante por porte ilegal de arma. O primeiro turno das eleições municipais está marcado para o dia 6 de outubro e o segundo para o dia 27 do mesmo mês nas cidades em que houver. A proibição consta na minuta da resolução que trata das regras gerais das eleições municipais. O documento foi divulgado na segunda-feira, ontem, pelo TSE. As regras das eleições serão discutidas em uma audiência pública que será realizada na próxima semana pelo tribunal. Após a discussão, a matéria será levada a julgamento pelo próprio tribunal. E o governo atualizou valores do seguro-desemprego. O teto subiu para R$ 2.313,74. Os detalhes você confere com Humberto Ferretti. Ministério do Trabalho e Emprego divulga os novos valores do seguro-desemprego para 2024. A correção tem como base o resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, apurado pelo IBGE e que avançou 3,71% no ano passado. Para quem ganhava um salário acima de R$ 3.402,65 por mês, cada parcela do seguro-desemprego será de R$ 2.313,74, que é o valor máximo do benefício. No caso de quem ganhava menos do que isso, são feitos alguns cálculos, cujas fórmulas estão disponíveis no site do Ministério. Sem esquecer que a parcela do seguro-desemprego nunca será menor que o salário mínimo, reajustado para R$ 1.412. Os novos valores do benefício começaram a valer no dia 11 de janeiro. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. 7h22, último intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira e já no próximo bloco, o INSS começa a usar a inteligência artificial para detectar fraudes em atestados para o auxílio-doença. E o governo federal sanciona a lei que inclui bullying e cyberbullying no Código Penal e eleva a pena de crimes contra crianças e adolescentes. E claro, espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí. Voltamos já trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h30 agora, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta terça-feira. Olha, o INSS começou ontem a utilizar a inteligência artificial para detectar fraudes em atestados médicos para conseguir o auxílio-doença, atualmente chamado de benefício por incapacidade temporária. Esse benefício é concedido quando o trabalhador precisa ficar afastado do serviço por mais de 15 dias por motivo de doença. Para obtê-lo, é necessário apresentar atestado ou fazer uma perícia médica. A partir desta última segunda-feira, um robô desenvolvido pela DataPrev vai fazer uma varredura nos atestados médicos que forem enviados pela internet pela plataforma AtestaMed. Esse sistema substitui o atendimento médico-pericial para uma análise de documentos nos casos em que o benefício é de até 180 dias. E o Ministério da Saúde informou ontem que vai priorizar a imunização de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos com a vacina contra a dengue. A previsão de início da campanha de vacinação é em fevereiro desse ano. O Brasil deve ter acesso a até 6 milhões de vacinas este ano. Como a aplicação é feita com 2 doses, no máximo, 3 milhões de pessoas serão vacinadas em 2024. A definição sobre qual faixa etária e grupo a vacinação vai começar, além da quantidade de doses a ser distribuída aos estados, será tomada na semana que vem, uma reunião marcada para quinta-feira. O país é o primeiro no mundo a oferecer o imunizante na rede pública, mas enfrenta o desafio com a baixa quantidade de doses. Em 2023, no Brasil, foram 1,6 milhão de casos de dengue e 1.094 mortes. Já neste ano, os números superam 10 mil infectados e há 7 mortes em investigação. E foi sancionada a lei que põe bullying e cyberbullying no Código Penal. Os detalhes é com Rafael Ferri.
O presidente Lula sancionou a lei que inclui os crimes de bullying e cyberbullying no Código Penal. As atitudes passam a integrar o artigo que trata de constrangimento ilegal. A partir de agora, o Código Penal prevê multa para quem cometer bullying e reclusão e multa para quem cometer o mesmo crime por meios virtuais. Para o professor do programa de pós-graduação em Ciências Criminais da PUC do Rio Grande do Sul, Ricardo Gleckner, a lei altera tanto o Código Penal quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei dos Crimes hediondos. Gleckner define a lei como uma mini-reforma desses 3 blocos legislativos. De uma maneira geral, ao que parece, é uma legislação simbólica, e quando a gente fala em legislação simbólica, significa dizer que ela aparece como uma forma de dar algum tipo de uma prestação de contas a algum grupo social, alguma demanda social pela criminalização, mas ela não representa, de fato, nenhuma figura delitiva ou alguma coisa que possa, se a ideia é essa, prevenir ou até mesmo suscitar algum tipo de mecanismo de prevenção, justo porque uma pena de multa, ela é, de regra, o reconhecimento da falta de idoneidade lesiva da conduta, né? Isso se aproxima muito mais de uma figura de uma sanção administrativa que propriamente de um crime. A opinião do professor se dá pelo fato das penas. No caso do cyberbullying, por exemplo, ela pode ser de 2 a 4 anos de reclusão além de multa. Ricardo Gleckner lembra que a pena para casos de bullying prevê apenas multa e não há reclusão. O professor lembra que se a conduta é feita pela internet, a pena é substancialmente diversa da figura do bullying. Uma situação muito estranha, porque de fato são pouquíssimos os crimes punidos com penas de multa de regra. Quando nós temos punição apenas com multa, se tratam de contravenções. Então fica até a rigor, sequer se poderia falar que é um crime. É na verdade uma contravenção, se a gente fosse levar a sério a classificação. O texto define bullying como intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação, ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. O Código Penal também prevê agravantes se o bullying for cometido em grupo, se houver uso de armas ou se envolver outros crimes violentos incluídos na legislação. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Rafael Ferri. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h35. 3 homens foram presos, suspeitos de furtar cerca de 2 toneladas de fios de telefonia e internet e causaram um prejuízo de R$500 mil para empresas em Trindade, na região metropolitana da capital. Segundo a Polícia Militar, os furtos causavam interrupção do serviço de telefone para moradores do município. A prisão aconteceu no último sábado no setor Vila Pai Eterno. Os militares conseguiram abordar os suspeitos durante um patrulhamento. A PM, os suspeitos confessaram o crime e contaram que os itens furtados eram transportados até Brasília por um caminhão. Além das 2 toneladas de fios, um caminhão utilizado no transporte, uma moto, uma balança industrial, ferramentas utilizadas para facilitar o furto e vestimentas também foram apreendidas. Goiás será o primeiro estado do Centro-Oeste a ter uma rodovia em pavimento rígido, uma das infraestruturas viárias mais modernas do mundo. Perímetro urbano da AGO 210 em Rio Verde será substituído nos 2 sentidos por via duplicada com concreto. A durabilidade é superior a 20 anos. A infraestrutura é adotada nos Estados Unidos, países da Europa e na China. A expansão e qualificação da infraestrutura viária garante o tráfego seguro e rápido de cargas pesadas em uma região estratégica do estado, reconhecida nacionalmente pela alta produtividade de grãos. O trecho em pavimento rígido vai garantir ainda a economia de recursos públicos, tanto na construção quanto na manutenção. A execução é de responsabilidade da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, a Goinfra, com investimento superior a R$60 milhões do Fundinfra. 7h37. Após preso beneficiado pelo direito da saidinha matar policial em Minas Gerais, o governador Ronaldo Caiado se manifestou e declarou ser contra esse benefício dado aos detentos. Quem traz a reportagem é Janda Nayara. Popularmente conhecida como saidinha, a saída temporária é um direito concedido aos presos de bom comportamento por um período de 7 dias em períodos pré-estabelecidos. Nas ruas, o direito ao benefício divide opiniões. Na verdade, eu não concordo, não.
Eu preferiria que isso não acontecesse, porque quando isso acontece nos finais de ano, sempre aumenta a criminalidade. Eu acho que tudo que coopera com o bem é válido, né? Então, assim, todas as pessoas merecem segunda chance. Acredito que não é uma boa ideia, né? Não é uma boa ideia que o pessoal faz aí. Acontece muito assalto, muito roubo com essa saidinha aí. Então, eu acho que eles têm direito igual nós. Porque se eles já foi comportamento bom, tem que sair, não tem? Sou favorável, sim, porque é um direito que está na Constituição, no Código de Processo Penal, e o bom comportamento já diz que você tem a possibilidade de se reassocializar, nem que seja, entre aspas, por algum tempo com os familiares. Acho um absurdo. Porque os presos ficam aí fazendo arte, depois não quer voltar para a cadeia, isso é um absurdo. Formado em direito, então assim, muita gente tem preconceito, porém eu acho que eles também têm direito a lazer com a família. Eu acho um absurdo uma coisa dessa, porque o caboclo quando está preso é porque ele tinha que estar lá na cadeia, né? Na minha opinião. O tema ganhou visibilidade depois da morte do sargento Roger Dias da Cunha, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O PM foi baleado na cabeça por um detento que não havia se reapresentado depois da saidinha de Natal. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse ser a favor do fim do benefício. É algo que não dá para ter essa concessão, porque é fim de ano, vai alforriar esses bandidos a poderem amanhã caminharem para praticar crimes amanhã que serão irreversíveis, né? A vida daquele jovem em Minas Gerais chocou o Brasil todo. Uma criança de poucos meses de idade, e ali o cidadão que estava preso e que realmente não retornou e que ainda matou um policial. Então isso, gente, não tem que ter. As pessoas têm que cumprir a pena e pronto, acabou. Janda Nayara, da Agência Brasil Central.